O objetivo de hoje é incorporar ao modelo ISLM uma nova relação, que é a BP, o balanço de pagamentos, para considerar a economia aberta. Antes de incorporar o balanço de pagamentos ao modelo básico ISLM, temos que analisar também que tipo de regime cambial o país adota para, a partir do modelo ISLM-BP, ver qual é o equilíbrio tanto no mercado de bens quanto no mercado monetário e considerando o equilíbrio externo. Então, existem dois regimes cambiais básicos, que são o regime cambial fixo e o flexível, e dentro desses dois grandes regimes também podemos encontrar alguns regimes intermediários, em que existe uma intervenção do Banco Central. Então, no caso do regime cambial fixo, o objetivo do Banco Central ou da autoridade monetária é manter uma paridade cambial fixa em um determinado período de tempo. Para isso, o Banco Central vai intervir no mercado de câmbio defendendo essa paridade. No caso do regime cambial flexível, o objetivo da autoridade monetária é deixar que o mercado determine qual é o câmbio, a taxa de câmbio do país, e se essa flotação é limpa, o Banco Central não vai intervir no mercado de câmbio. Na verdade, na prática, a autoridade monetária sempre intervém de alguma forma, não existe nenhum mercado em que a flotação seja totalmente limpa. Então, teríamos regimes de câmbio flexível com maior ou menor intervenção da autoridade monetária, o que é chamado de regime cambial flexível, onde essa flotação ou flexibilidade é considerada suja, porque existe uma intervenção. Então, vamos analisar como mudam as nossas relações dentro do modelo ISLM quando incorporamos o setor externo. Então, a primeira mudança acontece na relação IS. Por quê? Porque quando introduzimos o setor externo, a gente vai considerar, além dos componentes de demanda agregada, consumo, investimento e gasto público, um novo componente que é a balança comercial, ou seja, a diferença entre as exportações, que aumentam a nossa demanda agregada, porque é uma demanda agregada de países estrangeiros pelos bens produzidos no nosso país, e vamos a diminuir pelas importações que o nosso país realiza. Por quê? Porque é um componente da demanda que, mesmo que seja uma absorção interna, é uma demanda por bens estrangeiros, então diminui a demanda agregada doméstica. Então, essas funções de exportações e importações vão ter uma forma que vai mostrar que, pelo lado das exportações, essas exportações são função tanto da taxa de câmbio quanto da renda estrangeira. Então, a renda estrangeira está aqui indicada com um Y asterisco. Tá? E do câmbio, por quê? Porque, na verdade, quando incorporamos o setor externo, tanto as exportações como as importações são negociadas em moeda estrangeira. Consequentemente, a taxa de câmbio passa a ser um preço relevante nessas duas variáveis. No caso das exportações, eu vou ter uma sensibilidade ou uma elasticidade em relação à taxa de câmbio positiva. Por quê? Porque se a taxa de câmbio aumenta, eu vou ter um aumento das minhas exportações. Lembrando que se aumenta a taxa de câmbio, isso significa que a nossa moeda se deprecia em relação à moeda externa. Consequentemente, os bens produzidos no nosso país ficam mais competitivos, têm agora um preço menor e as exportações aumentam. A segunda variável que está influenciando as exportações é a renda estrangeira. Tá? E essa sensibilidade das exportações em relação à renda estrangeira também é positiva. Por quê? Se a renda mundial aumenta, ou se a renda dos países que compram os nossos bens aumentam, esses países vão ter um aumento do consumo. Consequentemente, eles vão a importar mais. E assim, as nossas exportações vão aumentar. Então, podemos dizer que a exportação é uma função positiva tanto da taxa de câmbio quanto da renda estrangeira.
Pelo lado das importações, as importações também são função da taxa de câmbio, porém, essa relação é negativa, ou seja, a sensibilidade ou elasticidade das importações em relação à taxa de câmbio vai ser negativa. Por quê? Porque se a taxa de câmbio aumenta e a nossa moeda fica relativamente mais barata, em comparação à moeda estrangeira, as importações são mais caras agora. Consequentemente, o país vai a diminuir o volume importado, de bens importados. E também essa importação vai ser função da renda, porém da renda doméstica. Por quê? Se a renda doméstica aumenta, a gente sabe que aumenta o consumo, porque um aumento da renda significa um aumento da renda disponível e, consequentemente, um aumento do consumo. Parte desse consumo é de bens importados. Consequentemente, se a renda doméstica aumenta, aumentam as importações. Neste modelo ISLMBP, vamos a considerar o preço doméstico e o nível de preço externo como constante. Assim, a taxa de câmbio nominal e real são iguais no nosso modelo. Como é um modelo de curto prazo, a gente pode adotar a hipótese, então, de que o nível de preço fica constante. No caso das importações, temos que lembrar que essas importações correspondem a um vazamento da renda, tá? E como vamos a ver agora, a propensão marginal a importar, que é essa elasticidade aqui, essa segunda, né, que mostra a relação entre importações e renda doméstica, vão a fazer com que o multiplicador dos gastos diminua, afetando a inclinação da IS. Então, o nosso próximo objetivo é ver como chegamos a uma renda de equilíbrio e a ver qual é o multiplicador na economia aberta. Para isso, para chegar na renda de equilíbrio, vamos a considerar então uma função de consumo que, como no modelo de economia fechada, depende do consumo autônomo e do consumo que depende da renda disponível, tá? Aqui o C1 vai ser a propensão marginal a consumir, que vai mostrar então a relação entre consumo e renda disponível. Vamos a ter uma função investimento, que também tem um componente autônomo e um componente que depende negativamente da taxa de juros. Vamos a supor que a taxa de câmbio é igual a 1, tá? Para simplificar o nosso equilíbrio, e vamos a adotar duas funções, importação e exportação lineares, que vão estar dadas por essas duas equações. Então, a primeira está mostrando um componente autônomo das importações e um segundo termo que mostra justamente a relação entre renda doméstica e importações. E aqui, o M1 é a propensão marginal a importar, ou seja, a elasticidade das importações em relação à renda doméstica. Do lado das exportações, também vamos a ter um componente autônomo, que é o X0, e vamos a ter o segundo termo aqui, que mostra a relação entre as exportações e a renda estrangeira. E lembrando que essa sensibilidade X1 é positiva. A condição de equilíbrio, como sempre, vai ser que a renda seja igual à demanda agregada, tá? Então, consumo mais investimento, mais gasto público, mais o saldo comercial ou exportações líquidas. Então, vamos a tentar chegar ao valor da renda de equilíbrio e ao multiplicador da economia aberta. Então, na determinação da renda de equilíbrio, a gente tem que a renda vai ser igual a consumo mais investimento mais gasto público mais as exportações líquidas ou a balança comercial, o seu saldo. Então, sabemos que o consumo tem o componente autônomo mais propensão marginal a consumir vezes a renda disponível. O investimento também tem dois componentes que chamamos de D0, o investimento autônomo mais para determinar a renda de equilíbrio, vamos a considerar
que a renda da economia vai ser igual a os componentes da demanda agregada, que são o consumo, o investimento, o gasto público e o saldo comercial. Então, o consumo, como a gente viu, tem um componente autônomo mais um componente que depende da renda disponível. O investimento também vai ter um componente autônomo, que chamamos de D0, e um componente que depende da taxa de juros. Então, esse componente é negativo, D1 vezes taxa de juros, porque essa sensibilidade mostra que a relação entre taxa de juros e investimento é negativa. Se os juros aumentam, o investimento diminui. Mais o gasto público e agora o saldo comercial. Então, mais exportações autônomas, mais o componente das exportações que depende da renda estrangeira e agora menos os dois componentes da importação. Então, menos a importação autônoma, menos a propensão marginal a importar vezes a renda doméstica. Tá? Então, vejam, agora temos dois termos que dependem da renda doméstica. Então, vamos a passar para o lado esquerdo esses termos. E vamos a deixar do lado direito todos os termos que correspondem a variáveis autônomas. Aqui do lado esquerdo podemos colocar em evidência o y. Então vamos a ter 1 menos C1 mais M1 vezes y igual a todos os meus componentes autônomos. Então, agora sim podemos dizer que a renda de equilíbrio dessa economia vai ser igual a quê? Primeiro temos o nosso multiplicador, tá? Vamos a separar aqui, só para mostrar então que agora o multiplicador depende, por um lado, da propensão marginal a poupar, como antes, que depende, por sua vez, da propensão marginal a consumir. E agora temos um segundo componente, que é a propensão marginal a importar, que vai estar diminuindo o meu multiplicador, tá? E por que isso acontece? Porque agora, quando temos qualquer mudança de um gasto autônomo, parte da demanda vai ser canalizada para bens importados. Consequentemente, o meu multiplicador vai ser menor. E esse multiplicador está multiplicando aqui todos os componentes autônomos. Aqui faltou o asterisco. Certo, então, como podemos apreciar, a IS na economia aberta fica menos achatada, tá? Ou seja, mais íngreme. Por quê? Porque sempre que temos uma redução da taxa de juros que aumenta o consumo, ou basicamente o investimento, que é a variável que depende dessa taxa de juros, isso vai provocar um aumento menor na renda de equilíbrio. Por quê? Porque parte do aumento da renda, como consequência desse aumento do investimento, será utilizado para comprar bens importados, tá? Se olharmos para a inclinação da IS, lembrando que a inclinação da IS está mostrando a relação que existe entre variação da renda e variação da taxa de juros, que são as nossas duas variáveis endógenas, tá? Então, a partir dessa renda de equilíbrio, vemos que
se a gente tem uma variação da taxa de juros, tá? Vamos a ter uma variação da renda que vai depender tanto desse termo aqui, que está mostrando então a relação de taxa de juros, quanto do multiplicador, tá? Que está multiplicando esse termo. Tá? E a inclinação, como sabemos, vai mostrar a variação da taxa de juros ante uma variação da renda e vai estar dada então por o numerador aqui, que depende da propensão marginal a poupar e da propensão marginal a importar, e dividido, né, no denominador pela sensibilidade dos investimentos à taxa de juros. Como a gente sabe, essa relação é negativa porque a IS tem uma inclinação negativa. No mercado de bens, ¿cómo se desloca a IS cuando estamos considerando a economia aberta? Então, lembrando que vamos a ter deslocamentos da IS sempre que qualquer fator que modifica a demanda agregada, que não é induzido por uma queda da taxa de juros, se modifica. Então, no caso da curva IS, quais são esses fatores? Aqueles fatores exógenos, então o consumo autônomo, a tributação, o investimento autônomo, o gasto público, e agora vamos a ter outros componentes correspondentes à economia aberta, como por exemplo mudanças na renda mundial, mudanças na taxa de câmbio e também variações nas importações autônomas e nas exportações autônomas. Então todos esses fatores vão a deslocar a minha IS. No mercado monetário não temos nenhuma modificação em relação à economia fechada. Por quê? Porque a demanda por moeda é uma demanda por moeda doméstica. Então depende, como antes, tanto da renda quanto da taxa de juros. Não é modificada. Assim como a oferta monetária. É uma oferta por moeda doméstica e continua sendo uma variável exógena. Então não temos nenhuma mudança e continuamos com a mesma LM. Por último, vamos a ver a relação de balanço de pagamentos, como inserimos essa relação no modelo ISLM. Vamos a considerar dois componentes do balanço de pagamentos. Por um lado, o saldo de transações correntes, que no nosso caso, no nosso modelo, vamos a estar considerando dentro do grupo de transações correntes só exportações e importações, tá? Então aqui podemos ver que a relação de balanço de pagamentos vai ser igual ao saldo de transações correntes, que vai ser função de quem? Da renda doméstica, da renda externa e do câmbio. Por que dessas três variáveis? Porque a gente vai ter as exportações dependendo da renda externa e do câmbio e as importações dependendo da renda estrangeira e do câmbio. E também vamos estar considerando dentro do balanço de pagamentos um movimento de capitais, tá? Então seria a nossa conta financeira no balanço de pagamentos. Essa conta financeira, o movimento de capitais, depende basicamente das taxas de juros doméstica e externa. Por quê? Porque que exista uma entrada ou uma saída de capitais depende das decisões dos agentes econômicos em relação a onde eles vão investir. Então, eles têm como objetivo maximizar um retorno de uma carteira de investimentos e vão a responder a qualquer diferencial que exista entre as taxas de juros interna e externa. Agora, como vimos na aula passada, o saldo do balanço de pagamentos sempre está em equilíbrio, tá? E qualquer movimento que exista no saldo de transações correntes vai ter um reflexo no saldo na conta financeira, ou como chamamos aqui no modelo, no movimento de capitais. Então, sempre vamos a ter uma igualdade entre o saldo de transações correntes e o saldo do movimento de capitais, tá? Então, sempre que temos um saldo positivo em uma das contas, vamos a ter um saldo que compense, como a gente viu pelo sistema de partidas dobradas, com sinal negativo, tá? Uma vez que temos a nossa relação BP e pensando no nosso modelo ISLM, agora ISLM-BP, o que nos vai mostrar a curva BP ou a relação BP?
Na verdade, essa relação mostra um equilíbrio. Assim como a IS mostra um equilíbrio no mercado de bens, a LM mostra um equilíbrio no mercado financeiro, a BP vai mostrar o equilíbrio do setor externo, tá? Então, ao longo de uma relação BP, vamos a ter diferentes combinações de taxa de juros e de renda que vão equilibrar o balanço de pagamentos. Então, podemos incorporar as nossas funções ou duas funções lineares para mostrar como seria o nosso balanço de pagamentos, a nossa equação para balanço de pagamentos. De novo, vamos a supor que a taxa de câmbio é igual a 1. Então, vamos a considerar só que estão variando ou que temos diferentes níveis de renda estrangeira, renda nacional e as taxas de juros doméstica e externa. Então, vejam só. O BP, o balanço de pagamentos, vai ter primeiro componente negativo, que está relacionado com as importações, tá? Um segundo componente positivo, relacionado com exportações. Então, os dois primeiros termos estão mostrando o saldo de transações correntes. E vamos a ter dois termos que estão mostrando o saldo de movimentos de capitais, tá? Então, o F1 está mostrando o quê? Está mostrando a sensibilidade do balanço de pagamentos em relação à taxa de juros doméstica. E essa sensibilidade é positiva, porque se a taxa de juros doméstica aumenta, tá, em relação à taxa de juros externa, que permanece inalterada, o que vai acontecer? Vamos a ter uma entrada de capitais, então essa sensibilidade é positiva. A segunda parte do movimento de capitais está mostrando a relação, a sensibilidade do saldo do balanço de pagamentos em relação à taxa de juros externa. E essa sensibilidade é negativa. Por quê? Porque se a taxa de juros externa aumenta, eu vou ter uma saída de capitais e, consequentemente, uma piora no meu saldo de balanço de no saldo de movimento de capitais, tá? Como vemos a inclinação da BP? A inclinação da BP vai ter que ser analisada de acordo com as minhas duas variáveis endógenas, que são a taxa de juros e a renda doméstica. Então, eu estou avaliando qual é a mudança na taxa de juros que eu tenho ante uma mudança da renda. Vemos que a inclinação, então, depende de duas sensibilidades, a propensão marginal a importar e a sensibilidade do balanço de pagamentos em relação à taxa de juros doméstica. Tá? Essa inclinação vai ser positiva, assim como a LM. E vai depender basicamente do grau de mobilidade de capitais, que define a sensibilidade do movimento de capitais ante a taxa de juros e da propensão marginal a importar. Então, quanto maior seja a mobilidade de capitais, mais horizontal será a curva BP. E como a gente vai ver, no limite a BP vai ser horizontal quando temos uma mobilidade perfeita de capitais. Tá? Então, nesse caso, um pequeno aumento da taxa de juros vai ser suficiente para atrair uma quantidade quase infinita de capitais que compensem qualquer déficit em conta corrente ocasionado, por exemplo, por um aumento da renda. Pelo lado da propensão marginal a importar, ela também vai afetar a inclinação da BP, e quanto maior seja essa propensão marginal a importar, maior vai ser a inclinação da BP. Certo, então aqui podemos desenhar o balanço de pagamentos, ou a relação de balanço de pagamentos, que é igual a zero, porque é uma linha que mostra um equilíbrio, então mostra combinações de taxa de juros e de renda que deixam equilibrado esse balanço de pagamentos, e podemos ver que, na verdade, se eu estou em pontos à direita dessa linha BP, eu vou estar, na verdade, com um déficit do balanço de pagamentos. Por quê? Porque vejam que à direita dessa linha eu tenho níveis de renda maior, que significam maiores níveis de importação, e também eu tenho, se eu penso abaixo da linha BP, níveis de taxa de juros menores àqueles que equilibram o balanço de pagamento. Então, as duas variáveis estão afetando aí
o saldo do balanço de pagamentos e eu teria déficit do balanço de pagamentos. E o contrário vai acontecer em pontos à esquerda da linha BP igual a zero. Por quê? Porque eu tenho níveis de renda menores, aqueles que equilibram o balanço de pagamentos, consequentemente níveis de importação menores, assim como taxas de juros maiores do que equilibram o balanço de pagamentos. Certo, vamos ver dois casos extremos. Tá? O primeiro seria um balanço de pagamentos em que não temos mobilidade de capital. Então, nesse caso, basicamente, podemos pensar que o balanço de pagamento vai ser igual ao saldo de transações correntes. Tá? Então, nesse caso, podemos pensar o seguinte: as exportações são totalmente autônomas, ou seja, dependem somente da renda externa, tá? ou da demanda externa, e as importações dependem da renda doméstica, tá? E essa renda doméstica vai estar influenciando as importações via a propensão marginal a importar. Então, o saldo de transações correntes seria igual a quê? Ao saldo autônomo de exportações menos o valor das importações. Então, para que esse saldo esteja em equilíbrio, esse saldo de transações correntes, eu teria que ter o quê? Que o valor exportado seja igual ao valor importado. Tá? Então, a renda de equilíbrio, a renda do país que equilibra o balanço de pagamento vai ser igual, basicamente, a exportações, que são totalmente autônomas, dividido a propensão marginal a importar. Então, nesse caso, em um país que não tem mobilidade de capital, ou seja, que não consegue financiar nenhum tipo de déficit da balança comercial, tá? Eu vou ter um único nível de renda de equilíbrio e vai ser um nível que equilibre o balanço de pagamentos. Tá? Então, vamos a ter uma linha vertical nesse nível de exportações. À esquerda, eu teria superávit da balança comercial, porque à esquerda vão ser níveis de renda menores, consequentemente eu tenho um menor nível de importação. E à direita eu vou ter um déficit. Por quê? Porque qualquer nível acima desse nível de renda x0 dividido m vai significar um nível de importações maior que aquele que equilibra o balanço de pagamentos. Certo, e por último, temos o caso extremo de mobilidade perfeita de capital. Tá? E esse caso é o que vamos a estudar na próxima aula, porque é o modelo Mandel-Fleming, tá? E mostra que se estamos em uma economia pequena, tá? E aberta, vamos assumir, na verdade, que a taxa de juros doméstica tem que ser igual à taxa de juros internacional, tá? Por quê? Porque essa economia, uma pequena economia aberta, não tem possibilidade de influenciar a taxa de juros internacional. Então, ela é tomadora de taxa de juros internacional. Então, qualquer nível acima desse nível de taxa de juros que iguala a taxa de juros internacional geraria um superávit via movimento de capitais, tá? E qualquer movimento abaixo dessa relação BP significaria um déficit quase que infinito via movimento de capitais, porque teríamos uma saída de capitais, dado que a taxa de juros doméstica é menor que a taxa de juros vigente no mercado internacional. Como vamos a ver, esse caso é o caso do modelo Mandel-Fleming, que ficou muito famoso porque descreve as relações em economias, na maior parte das economias mundiais, que são economias pequenas, não pequenas em relação ao tamanho, mas pequenas em relação à influência que elas podem ter no mercado internacional de capitais.